tive a ideia de primeiro, querer saber qual que é o jornal mais lido em Taubaté. Sempre quis saber também qual que é a diferença da notícia vinculada no jornal para a notícia vinculada na rádio. E eu levei daí essa minha ideia para a sala de aula. Começamos com uma enquete, né? Qual o objetivo da enquete e o que é uma enquete em sala de aula. E aí, qual que é a pergunta que eles saíam no bairro com a família, com os comerciantes? Entre o jornal e o rádio, qual que é a preferência? Fizeram essa pergunta para um radialista, para uma jornalista. Qual é a diferença entre a notícia vinculada no jornal para a notícia vinculada na rádio? No jornal você tem mais tempo, mais espaço para contar a notícia. Tinha a minha opinião e tinha a opinião também dos moradores do bairro. Fazer entrevista nas bancas de jornais. Reconheceram que o bairro deles não tinha nenhuma banca de jornal. Daí a gente até fez uma pesquisa com as pessoas que moravam aqui no bairro, perguntava pra eles por quê, né? Que eles achavam que não tinha. Daí a gente chegou a informação que as pessoas agora estão ouvindo muito rádio. Então eles não vão lá comprar jornal, eles ouvem muito mais rádio. O jornal você tem que comprar, o rádio já tem. Foram na Rádio Difusora, conhecer a história da Rádio Difusora e já fazer a pergunta, qual a diferença da notícia vinculada na rádio para a notícia vinculada no jornal. Eles foram na Rádio Cultura, foram na Rádio Metropolitana, no jornal Vale Paraibano, Gazeta da Estiva, foram conhecer o primeiro jornal que circulou em Taubaté, o Taubatéense. Então cada grupo foi fazer um trabalho. E aí, em cima desse trabalho, eles apresentavam para o restante dos jovens. A gente ia na editora, a gente ia na rádio fazer entrevista. A gente nunca ia parar, né? Ir numa rádio e ler um jornal. Nunca. Na verdade só quer o quê? Internet, televisão, acabou. A gente não quer parar para ver o jornal, parar para ver a rádio. E passamos a uma reflexão a respeito da importância, né, de se comprar o jornal, de acompanhar as notícias locais, principalmente, né, diariamente, e a falta mesmo de hábito de leitura. Comecei a ler jornal a mais também. Não era acostumada a ler, mas aí eu comecei a acostumar. Prova, você estuda um dia antes, depois você faz a prova e depois já esqueceu tudo. E esse negócio você fica marcado. A gente teve a oportunidade de sair daquela rotina. Prova, trabalho, já era. A gente pôde ver como que funciona uma rádio de verdade, um trabalho diferente, porque foi fora do comum, fora da escola. Então, exercer a cidadania, transformar a realidade, foi o principal objetivo do trabalho.